Boa tarde, pessoal. Muito boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Começando aqui mais uma jornada, mais uma gravação do nosso podcast aqui sobre segurança do COP-TI. Sejam todos muito bem-vindos. Toda semana aqui, mais um pouquinho de informação para os nossos colegas, para a nossa comunidade aqui, falando um pouco de segurança, essa iniciativa do COP-TI, levando colaboração, disseminando conhecimento em TI para pequenas e médias empresas de todo o Brasil. Comigo hoje aqui, vários colegas, mas hoje a bola está com ele, estreando aqui o nosso amigo Luiz Lunardi. Hoje a bola vai estar com ele, hoje ele que vai tocar o negócio aqui, ele que vai conduzir o nosso bate-papo. Vamos começar aqui a nossa apresentação e espero que todos gostem aqui desse nosso bate-papo. Nós entendemos que para falar de segurança, algo bastante complexo e algo que não é que esteja em moda, mas é algo que tem sempre que estar na nossa mente, cuidar da segurança dos dados, cuidar da segurança da informação de todos nós e dos nossos clientes. Mas para falar de segurança para pequenas e médias empresas, a gente adotou aqui um padrão internacional que leva em consideração o quê? Um padrão estabelecido pelo Instituto Nacional dos Estados Unidos, pelo NIST, e que desenvolveu um modelo, o Cybersecurity. Esse modelo, ele parte de um princípio de 18 modelos, 18 itens de segurança que devem ser observados. Na realidade, ele parte de 5 princípios que, se a gente não tem como identificar, proteger, detectar, recuperar, um ambiente de tecnologia, a gente não tem como tomar conta de tudo isso, né? Então, todas as empresas, elas deveriam se preocupar em poder administrar o seu ambiente de tecnologia a partir desses 5 princípios. Então, o NIST desenvolveu esse modelo, é um modelo bastante completo, bastante complexo, eu diria, como se fosse um modelo de governança, para que você possa ter um modelo de segurança adotado dentro das empresas, né? Então, a primeira coisa que você precisa fazer, identificar os seus recursos, né? Ver os processos de negócio, seus ativos fixos, os softwares, e tudo que compõe um ambiente de tecnologia de uma empresa, independente se ela é grande, média ou pequena, né? Para que eu preciso identificar? Para que eu possa proteger esses recursos, né? Se eles são críticos para o meu negócio, eu tenho que proteger para que eu possa identificar mais tarde, detectar mais tarde se esses recursos estão sendo atacados ou não. Uma vez que se esses recursos estão sendo atacados, se não, né? Eles são atacados o tempo todo. Então, eu preciso ter a capacidade de detectar, identificar essas ocorrências de cibersegurança para que eu possa me proteger, para que eu possa proteger a minha rede, proteger os dados. E, imediatamente, adotar as medidas de proteção e responder a esses eventos. Capacitar a minha equipe, capacitar as pessoas, capacitar todas as pessoas envolvidas na minha empresa para que possam responder a esses ataques. De que forma? Seja de forma técnica, ou seja simplesmente de como eu posso responder à comunidade, às pessoas, aos meus clientes, de como a empresa está preparada para responder esses ataques cibernéticos. Seja o simples fato de desligar um cabo de rede, ou até mesmo responder a um cliente quais são as providências que a empresa está tomando para proteger os dados dos nossos clientes. Ao mesmo tempo, quais são os procedimentos para recuperar os dados de forma imediata a reestabelecer a operação da empresa. Dentro desse conceito, existem alguns pontos de controle. Então, esses são os pontos que foram estabelecidos pelo CIS. O CIS nos ajuda a enxergar quais são esses pontos de controle e estabelecer de acordo com o quê? Com os riscos, com o tamanho e porte das empresas e, a partir disso, estabelecer esses pontos de controle. Esses são no total, 153 pontos de controle. Isso vai variar de acordo com o porte, com o nível e com a capacidade das empresas, o tipo de informação que uma empresa
gerencia. Então, uma pequena empresa, ela tem 56 pontos que ela deve verificar para fazer os controles. Enquanto que uma empresa de médio porte, ela vai ter 74 pontos. E uma empresa de um grande porte, ou que tem uma infraestrutura tecnológica própria, vai ter aí até 153 pontos que ela precisa controlar. Isso vai de acordo com o nível de maturidade de cada uma dessas empresas. E o nosso propósito aqui é discutir esses pontos principais a cada semana. E a gente vai levando esse conhecimento, vai discutindo isso com os nossos amigos, de uma forma não técnica. A gente não está aqui para falar de tecnicidade, a gente está aqui para falar dos riscos de cada um dos 18 principais grupos desses pontos. E a cada semana, um de nós aqui propõe esse diálogo. E hoje, Luiz, a bola agora é com você, meu amigo. Que ponto que a gente vai discutir hoje? E aí, Guirau, boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela palavra. Hoje a bola ficou para mim, então. Né? Então, eu vou tratar, então, do ponto de controle número 4, tá? Que é configuração segura de ativos corporativos e software. Só que antes de eu desenrolar ele, eu acho que é interessante a gente falar um pouco dos outros pontos de controle que a gente já falou também. Porque é aqui nesse ponto de controle que a gente vai começar a tratar aquilo que a gente levantou nos pontos anteriores. Ou seja, quando a gente fez no ponto de controle número 1, o inventário de hardware, quando a gente fez no ponto de controle 2, o nosso inventário de software, e até mesmo quando a gente fez o levantamento de quais são os dados que nós temos, banco de dados e tudo mais no ponto de controle 3, é aqui nesse ponto de controle que a gente vai fazer a parte de configuração. O que acontece? Quando a gente fala de configuração de um ativo, ou quando a gente fala de configuração de um software, eu não estou falando só propriamente dito na questão da instalação dele. Eu estou falando, na realidade, de ir mais a fundo e verificar se ele está atualizado, verificar se ele está devidamente configurado no sentido de não ter nenhuma vulnerabilidade ou brecha. Então, tipo, se a gente for avaliar de um modo geral, é extremamente necessário a gente fazer uma avaliação dentro desse ponto de controle antes mesmo de fazer a implantação do recurso dentro da própria empresa. Então, por exemplo, estamos com um equipamento novo que vai ser instalado na empresa. Eu posso simplesmente conectá-lo na minha estrutura e sair utilizando sem uma mínima configuração, ou eu posso fazer a mínima configuração e eu já estou bem precavido, já estou seguro. Largo uma pergunta para vocês. Larguei essa balança aqui, por quê? Justamente para a gente pesar dois fatores. O fator facilidade e o fator segurança. O que acontece? Sempre que você compra um dispositivo, o dispositivo ele tenta entregar ao usuário uma facilidade de instalação e, na verdade, uma facilidade de uso. Mas isso não significa, propriamente dito, que, na realidade, ele esteja devidamente configurado para a tua empresa. Pode ser que, nesse processo de facilidade, você tenha criado uma brecha dentro da tua estrutura. Então, é sempre importante você fazer essa pesagem. Porque o que acontece? Se a gente for avaliar de um modo bem cru mesmo, vamos pegar uma situação que eu acredito que todo mundo aqui já possa ter passado, indiferente no seu ambiente doméstico, como no seu ambiente corporativo, tá? Tipo, fiz a contratação de um novo link de internet. Os técnicos foram na sua residência ou na sua empresa, instalaram o equipamento, te solicitaram algumas informações, tipo, qual é o nome da rede, qual que é a senha, mas você sabe o que está aberto, ou qual que foi o protocolo utilizado, ou qual que é o serviço que está ativo naquele equipamento? O que acontece? O técnico que está fazendo a instalação ali, ele vai prezar pelo quê? Pela facilidade. Ele normalmente vai prezar pela facilidade. Por quê? Porque a segurança não é somente, vamos dizer assim, o interesse por parte do técnico, mas também vai do conhecimento dele.
Daqui um pouco ele pode não ter todo aquele conhecimento necessário para deixar a tua rede segura. E aí é justamente onde os MSPs entram com a sua expertise, justamente para não deixar vulnerabilidades. Então, tipo, quando eu levanto essa bola da questão da facilidade de segurança, uma outra coisa que é muito comum é tipo assim, eu preciso acessar o roteador. Tipo, como é que você faz o acesso? Qual que é a senha padrão que você utiliza? Qual que é a conta padrão que você utiliza? Então, automaticamente, se você já tem uma senha padrão e uma conta padrão, automaticamente isso já é um ponto de vulnerabilidade. Porque automaticamente você tem que ter a aplicação de boas práticas no sentido de alterar esse usuário ou até mesmo desativá-lo, trocar a senha dele, né? Então, tipo, é muito comum ocorrer isso. Muito comum, tanto que eu até falei, antes de nós iniciarmos a reunião, eu conversei com os colegas e levantei a bandeira e falei assim, quem aqui nunca pegou, na realidade, um cenário desse? Quem aqui nunca foi num cliente e falou que estava com algum problema de estrutura, no sentido de sinal de internet, ou acesso, ou qualquer coisa, e simplesmente nós fomos lá e fizemos o quê? Colocamos admin, ou admin 1, 2, 3, 4, 5, 6, entendeu? E isso cria, na realidade, uma vulnerabilidade dentro da tua estrutura, tá? Outra coisa muito importante, tipo, levantei um cenário bastante comum nas estruturas, que é esse daí, mas também temos situações onde o que fazemos, por exemplo, com um computador novo que nós adquirimos para a estrutura. É muito comum, por exemplo, a gente ter aquela ânsia de querer usar aquele equipamento. Mas você fez a prévia adequação dele? Você fez a prévia instalação e atualização dele antes mesmo de você conectar na tua rede interna? Porque, por exemplo, você ao conectar ele sem ele estar devidamente adequado para aquela estrutura, automaticamente você vai criar vulnerabilidades, porque ele não está dentro do padrão que compete àquela estrutura, né? E é outra coisa, todos esses equipamentos que nós utilizamos, eles têm normalmente softwares embarcados, né? Tipo, indiferente qual for ele, tipo, pode ser um IoT, pode ser da internet das coisas, pode ser um roteador, pode ser um DVR, pode ser um storage de rede, tá? Todos eles têm software. E esse software também precisam de atualizações. Então, tipo, não é só um cuidado, por exemplo, com as senhas, com as contas padrões, mas também tem que ter um cuidado com as atualizações, com os updates, aplicações de patches, atualizações de firmware, né? Justamente porque todo esse universo, todo esse conjunto de precauções é que, na realidade, vai precaver que você fique exposto, né, para invasões, para ransomwares, ou até mesmo para outros tipos de vulnerabilidades existentes, colocando realmente toda a estrutura em jogo. Até eu coloquei aqui um slide que é uma pegadinha. Se vocês puderem agora, rapidamente, pegar o teu celular, ou até mesmo... Interessante seria no navegador, tá? No navegador do computador. Você digitar ali, ó, senha padrão, só isso. Só isso. Verifiquem o que acontece. Vocês vão encontrar, provavelmente, essa imagenzinha aqui. Olhem só. Ou seja, se caso a pessoa que está com más intenções bater na tua porta, e eu digo na tua porta lá da internet, tá? Lá no teu equipamento que está conectado na tua rede, e você não tiver tido o cuidado de fazer a devida alteração, olha ali, ó, ele consegue essa informação no Google, entendeu? Ó, senha padrão de roteador X, senha padrão de roteador Y. E isso não se aplica só para roteadores, como eu estava dizendo antes. Ela se aplica para inúmeros dispositivos. Qualquer dispositivo que tenha um nível de configuração e tem um nível de acesso para você fazer dentro da tua rede, automaticamente vai ter essa vulnerabilidade, vai ter essa brecha, que tem que ser corrigida, que tem que ter aplicação de boas práticas, né?
Outra coisa que é importante, além dessa questão de dispositivos, é a gente também lembrar que bancos de dados, que aí a gente está falando mais de configuração na parte de software, além de outros softwares também possuem senhas padrões. Então, tipo, é importante, por exemplo, tomar o devido cuidado, verificar com a empresa que fornece o software de gestão, verificar com o desenvolvedor se dentro da política que ele utilizou, ele tem uma senha forte que impossibilita, por exemplo, num cenário de invasão, a conexão com esse banco de dados e o roubo dessas informações por razão de você estar utilizando uma senha padrão dentro do teu banco de dados. Ou seja, por exemplo, a própria Oracle tem dentro da wiki dela um portal onde diz todas as senhas padrões dela. E por que ela tem aquilo ali disponível? Porque aquilo ali é padrão de fábrica. Aquilo lá é para implantação, não é para produção. No cenário de produção, o desenvolvedor, a empresa que está fazendo o software, tem que tomar os devidos cuidados justamente para não ocorrer, no caso, vazamento de informações, não ocorrer uma invasão, uma conexão externa, ou até mesmo uma conexão interna, entende? Então, tipo, é nesses pequenos detalhes que a gente tem que se apegar, e automaticamente, com essa aplicação de boas práticas, a gente conseguir evitar danos severos dentro da estrutura, impossibilidade da sequência no trabalho, tipo, até mesmo numa outra live que nós fizemos, na live de backup, a gente pontuou muito, assim, sobre a questão de quanto que te custa você ficar um determinado tempo parado. O quanto que te custa, na realidade, daqui a pouco, você perder aquelas informações, entendeu? Então, tipo, tem toda uma questão, né, que eu não vou entrar muito a fundo nesse cenário, porque aí é tópico para um outro ponto de controle, que ainda temos muitos pela frente, né? Mas quanto que custa também, né? É importante a gente fazer esse cuidado. Além dessa questão de segurança, na questão de usuários, senhas padrões, acessos pré-definidos, que a gente encontra aí no nosso querido oráculo Google, dentro desse ponto de controle, nós temos também a questão de algumas pré-definições em relação a firewall, onde nós precisamos ter o uso de firewall nas workstations, nós precisamos ter o uso de firewall dentro dos servidores, nós precisamos ter, na realidade, essa configuração ativa justamente para nos proteger de vulnerabilidades. E eu vou dizer além. Agora até eu vou jogar essa para o pessoal aí, que o pessoal vai compartilhar experiências também. Tipo, quem aqui nunca pegou uma estrutura de um cliente aonde o firewall estava desabilitado para funcionamento de uma determinada aplicação? Ou quem aqui nunca viu o firewall desabilitado apenas para que funcionasse o compartilhamento de arquivos? Então, no momento que você faz isso, automaticamente você abre totalmente as portas. Eu sempre digo, o símbolozinho do firewall, ele na realidade é um muro, né? A simbologia do firewall é um muro. Mas eu gosto de tratar o firewall, na realidade, como se ele fosse um guarda. Ele é um segurança. Ele fica ali paradinho, bonitinho, né? Esperando alguém bater. Se você for um cara autorizado, você vai passar. Por quê? Porque você vai estar lá registrado, tudo certinho, você sabe aonde quer ir, aonde tem que chegar, etc. e tal. Você está permitido para passar. Mas quando você não está, ele vai fazer o quê? Ele vai te barrar, né? Então, essa importância do firewall também é extremamente válida, né? É extremamente válida a questão da necessidade de uso, dele estar ativo, dele estar presente, de uma boa configuração desse software. Ele pode ser um software, por exemplo, o Windows mesmo, ele oferta o firewall nativo dele, tá? Mas pode ser utilizado soluções de terceiros, que são tão boas quanto, tá? O firewall do Windows, a gente sabe muito bem que ele tem as suas vulnerabilidades, volta e meia aparece alguma notícia que expõe isso, né? Mas ele cumpre o papel dele, né? Por isso até mesmo que nós utilizamos normalmente softwares de terceiros para esse fim, né?
Outra boa prática que é levantada dentro desse ponto de controle é a questão de uso de bloqueio automático de sessões. Ou seja, você está no teu ambiente de trabalho, utilizando o teu recurso ali, o teu desktop, e simplesmente você pega, levanta dele e sai. Você deixa ele aberto, acessível, e qualquer um que passar por ali poderia estar utilizando, certo? Com o bloqueio automático de sessão, você automaticamente previne isso, porque depois de um X tempo, ele automaticamente bloquearia. Só que, claro, para você utilizar esse recurso, você precisaria ter uma senha, você precisa ter um usuário configurado com senha, né? Existe uma questão, que nem eu disse antes, questões de boas práticas de configuração, certo? Antes mesmo de você sair utilizando o equipamento sem nenhum recurso instalado e configurado, né? Você faz toda uma prévia, onde você vai configurar o seu usuário, vai admitir um protocolo, uma configuração de uma senha segura. Se for necessário utilizar MFA e se for possível, é importantíssimo você fazer uso desse recurso, fazer todas as aplicações de patches, criar uma baseline sólida para que você e manter essa baseline atualizada também, de certa forma, para justamente você aplicar em outros dispositivos futuros que forem agregados, né? Então, tipo, isso é importante. Dentro do NIST, dentro do Syscontrol, no caso, esse tópico, ele diz que para dispositivos locais, tá? Dispositivos tipo um desktop, que fica dentro da sua estrutura, é considerado um limite máximo de 15 minutos, tá? Já para dispositivos móveis, o máximo 2 minutos. Ou seja, para o teu celular, é importante você definir um bloqueio inferior a 2 minutos. Eu utilizo, né, acredito que todos os presentes aqui também utilizam, tipo de 15 segundos. Ou seja, eu mal tirei o dedo da tela, ele já bloqueia. O computador, eu deixo para 3 minutos. Eu saí da tela, ele faz o bloqueio. Alguns deixam um pouco mais, alguns deixam um pouco menos, mas ele estabelece um limite máximo justamente para que tenha essa liberdade de o usuário configurar a sua necessidade, né? Pessoal, chamo vocês aí para compartilhar experiências. Eu estou vendo aqui que o tempo está quase chegando lá, dentro dos nossos 30 minutos. Então, tipo, eu trago vocês aí para compartilhar o que vocês têm pego aí de situações onde o admin está ativo, onde o protocolo de senha utilizado é o protocolo web, onde a VPN utilizada é a VPN com o protocolo mais ultrapassado possível e inseguro. Então, por favor, pessoal, compartilhe aí conosco aí as experiências e vamos verificar aí o que a gente pode fazer para melhorar isso. Comentando um ponto sobre a questão do usuário, cara, quando a gente fala na parte de segurança da informação, na parte de invasão, por exemplo, se você mantém o usuário administrador ativo, o hacker já está com 50% da informação dele para poder invadir o sistema. Ele só precisa descobrir a senha, o usuário já está pronto. Então, por isso que é uma recomendação, é uma boa prática, você sempre desativar o usuário padrão, o administrador. Crie um outro usuário, um nome diferente, um nome aleatório, né, porque a informação da credencial de acesso, né, ela é um ponto muito explorado para invasões de ambientes. Né? Toda a configuração, todo o processo, né, ele se inicia por aquele da gente não deixar padrão. Né? O padrão por si só, ele já abre a grande janela da vulnerabilidade. Então, acho que todo usuário, toda pessoa, ela deve imaginar, se eu quero algo seguro, por definição, eu tenho que modificar para que eu possa deixar o meu ambiente seguro, para que eu possa me proteger. Então, essa é uma das principais preocupações que a gente tem que criar cultura nas pessoas, né? Não deixar nada que se diz respeito à segurança, à entrada, né, de uso de recursos de tecnologia, né, que possam permitir acesso às nossas informações, às nossas redes, aos nossos dados, de forma padronizada, que seja definido em fábrica. Por si só, isso já é um grande risco, já é uma grande vulnerabilidade. Né? Ainda mais hoje,
nos dias de hoje, onde a gente tem as empresas utilizando dispositivos móveis, né? A grande gama de notebooks que as empresas distribuíram por causa do home office. Então, é importantíssimo a gente colocar senhas de acesso nas máquinas, senhas de acesso nas BIOS, alterações de configuração, canais seguros, né? Todos os recursos que forem utilizados, tanto interno quanto externamente, colocar, né? Bloquear o máximo possível ao acesso às configurações desses dispositivos. Quanto mais fechado for a sua rede, maior o nível de proteção. Não são coisas complexas de serem feitas. São coisas extremamente simples de serem configuradas, mas que requerem um tempo para que a configuração seja feita. Não há complexidade se trocar uma senha. Não há complexidade se criar um usuário com direitos administrativos. Basta que se tenha tempo para que a coisa seja feita. Perfeito? Vamos lá, Alexandre, Claudinei, cena por aqui. Hoje tem cena aqui na área. Olha só. Abram os microfones. Participem aqui conosco. Vamos lá. Boa tarde, senhores. Tudo bem? Boa Cena do Rio tarde. de Janeiro. Tudo jóia, Gueiral? Grande amigo. Vamos ouvi-lo. Pessoal. Cara, eu adoro o Admin, é tão fácil de decorar. Levei tempo para decorar o Admin, vocês já querem mudar, né? Quantos admin você já achou na vida? Rapaz, demorei para decorar, né? Demorou? Agora que eu decorei, vocês estão falando que é importante mudar, né? Mas tudo bem. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Isso é coisa do Henrique, lá do Sul, cara. Ele tirar o admin, né? No... Troca para Root. Não, não, tem aquele outro mais moderno, que é o Root Cause. Tem mais preguiçoso ainda, vou falar. Tem admin e senha em branco. Ah, tem também esse. Tem esse. Fica o tique, né? E tem o usuário em branco e senha root também. Admin, a senha em branco? Isso, senha só branca. da Enter. Root, senha branca. Ih, tem vários. Tem admin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Root. Quero fazer um comentário. Às vezes quando a gente eu tô num algum restaurante ou algum conveniência, algo assim que tem um café lá, às vezes tem um hotspot, cara. Vai falar que você fica invadindo o hotspot ali. Eu testo se tá com a senha padrão. Vai pro céu. Tem aquela senha. Cara, e acreditem, também, a maioria tem. A maioria tá liberada. Não, tem um mudar 1, 2, 3, não tem? Tem, mudaram 1, 2, 3. Esse era o do UOL, do Terra, né? Mudaram 2, 3. Tem a padrão. Acho que do Vivo, Fibra, se não me engano, era GVT 1, 2, 3, 4, eu acho. 1, 2, 3, 4, 5. Não, eles aumentaram. Quando eles complicaram, Não, até agora tem uns dispositivos que quando você vai fazer a configuração dele, aquele wizard padrão, ele já começa na arrancada, tipo assim, o usuário é esse, eu preciso que tu insira um novo nome de usuário e uma nova senha. Ok, então ele já está, vamos dizer assim, te orientando a aplicar boas práticas, entende? Mas vamos dizer assim, 99%, eu acho que dos equipamentos que vem aí é root, admin, vamos fora. Entendeu? Tem uns que não tem senha, que não tem nada, tu acessa e já era. Caraca, mano. O pessoal não perdoa. O pessoal continua achando que as coisas são fáceis, são simples e que tá tudo bem. Aí depois é invadido, acontecem os incidentes cibernéticos, o pessoal não sabe por quê, né? Eu acho que deu azar. Né? É aqui, ó. É a balança, entendeu? É aquele peso, tipo, é fácil, beleza. Vai pesar, entendeu? Mas aí eu vou fazer aquela pergunta que ninguém gosta de responder, mas eu sou obrigado a fazer. Né? Alguém tem algum gestor, gerente, diretor de empresa, sócio proprietário, que pede para você não colocar senha, ou não tirar o padrão, ou colocar aquele padrão para todo mundo, ou eu quero saber a senha de todo mundo? Conte nos dedos, quantas empresas o pessoal pede para manter a mesma senha para todos? Padrão, ixi. Ou tipo assim, não, senha maior que
6 dígitos e ainda ter que botar um caractere especial, por favor. Não, não. Como é que vocês estão convencendo essas pessoas hoje? Hoje, vamos dizer assim, a política, a prática que eu utilizo, pelo menos, vou dar a minha experiência, tá? Eu sempre tento mostrar para o cliente, pelo menos para senhas, tem uma imagem que eu acho fantástica, né? Que mostra a velocidade de quebra da senha com base na complexidade. Então, automaticamente, eu sempre carrego aquela imagem meio que no celular, assim, quando o cliente fala assim, mas bota uma senha melhor, aí eu pego a imagenzinha e falo, olha só, tá vendo essa imagem aqui? Se você colocar no mínimo essa quantidade de caracteres, por força bruta, vai demorar tipo 5 minutos para quebrar tua senha. Aí ele fala, então tá. Aí, normalmente, a gente aplica aqueles recursos, tipo, cria uma frase que fica fácil para você, né? Você utiliza artimanhas para tentar inserir, por exemplo, aquela senha mais complexa na vida dele. Mas, mesmo assim, é complicado. Política de senha, nem pensar, né? Escrever uma política de senha, disseminar políticas de senha dentro da empresa, nem pensar, né? Essa é mais complexa. Então, senhores, para fechar aqui, para encerrarmos, eu acho que o maior desafio que a gente tem como é que foi? Escritório de advocacia, obrigou o quê? A gente passou aqui. Qual foi a do chat? Qual foi a piada para encerrar? Deixa eu ver aqui. Escritório de advocacia me obrigou a remover as senhas do user do AD. Lindo, lindo, lindo. Vou dar até um joinha para esse teu comentário. Cara do céu. Meus amigos, eu falo o seguinte, eu acho que a gente tem, o nosso processo de evangelização, ele é muito grande. Ele tem que ser muito grande porque a gente precisa levar conscientização para essas pessoas do qual é o valor dos seus dados, qual o tamanho do prejuízo que um ataque cibernético pode levar para essas pessoas e para essas empresas. Enquanto pessoa física, eu sempre falo quanto que vale a história do seu filho em fotos, quanto que vale o último roubo que teve aí, que ganhou notoriedade na última semana, de um celular, aí foi R$143 mil em menos de 24 horas, que o cara tomou um tombo na conta dele por causa do roubo do celular dele, que ninguém dava bola para ele, ele só conseguia falar com as máquinas, né? Enquanto ele não conseguiu bloquear a conta, foi R$143 mil. A hora que ele publicou lá na internet, que ele começou a gritar e o pessoal deu bola para ele. Então, Nubank, né? Nubank, no Brasil. No Brasil, todo mundo, né? Ele conseguia só falar com os robôs. Na hora que ele publicou na internet, alguém conseguiu dar atenção para ele. Mas não precisa muito, viu, Guiraldo? Tem a namorada de um cliente, que é um escritório de advocacia, ela é uma arquiteta, atende classe AAA, né? Ela perdeu o WhatsApp dela e com essa brincadeira perdeu R$50 mil. Porque os caras começaram a solicitar dinheiro para os clientes dela. E solicitaram lá, mixaria, R$1.000, R$2.000. Os caras mandaram dinheiro. Porque ela era que estava solicitando, né? Arquiteto tem esse tipo de trabalho. E, cara, até ela conseguir recuperar, foi R$50 mil assim, ó. Estalo. Então, sabe, a consciência, esse tipo de coisa que a gente precisa cada vez mais disseminar cultura, né? O nosso papel, eu falo que hoje é mais de evangelizador e de disseminar cultura para as pessoas e levar isso adiante, né? É um trabalho de formiguinha, é um trabalho que começa e não tem fim, né? Eu acho que é muito além de uma lei geral de proteção de dados. É um processo de conscientização das pessoas de necessidade de privacidade, né? De segurança da informação e de se preservar, né? Precisa se recuperar um pouco da privacidade de cada um e se proteger. Então, é uma coisa que a gente começa e não tem mais fim, para a gente poder conscientizar as pessoas e conscientizar todos de tudo isso. Né? Exatamente, não só seu e-mail foi hackeado, mas muito mais coisas. Eu também uso esse site direto, eu procuro disseminar isso como uma informação. Né? Mas você sabe, Guilherme, que
a melhor coisa para esse tipo de usuário é muito simples. Tem uma diretora de uma ONG que eu atendo, é um trabalho que a gente faz meditativo, né? Contra o trabalho escravo. E aí ela recebeu uma mensagem do navegador do Google que uma senha dela tinha vazado. Aí ela me ligou imediatamente. Olha, a sua senha, minha senha vazou, não sei o quê, mas olha, essa senha é de uma conta que eu não uso há muito tempo. Ah, não, tudo bem. Você usa a mesma senha para tudo? Ela ficou muda, né? Uso. Óbvio. Obviamente ela ficou muda. Falei, bom, ótimo. A parte que eu controlo, não tem problema. Você tem autenticação de múltiplo fator, eu estou neste momento trocando a sua senha, você vai ser obrigado a se logar de novo. Agora, queridona, as outras senhas, se você usa a mesma senha para tudo, ou seja, vazaram todas as suas senhas. Então você Todas. vai agora de serviço por serviço que usou essa Pronto. mesma senha e troca. Todas elas. Nossa, mas eu tenho mais de 50 acessos. Falei assim, então, não usa a mesma senha para tudo. Já indiquei para ela Troque uma todas as password, suas senhas. indiquei uma password para ela e é isso. Né? Tem que fazer. Agora, hoje, os usuários que utilizam as contas sincronizadas ali, vão minimamente ali falando de segurança, mas é algo que ajuda nesse sentido. Os browsers agora, eles fazem uma análise ali se a tua senha é forte, se porventura foi vazado ou algo assim. O Edge, de vez em quando, lança umas mensagens lá. Então, onde ele tem as senhas salvas de alguns portais, ele já te dá esses avisos, né? O usuário, né? Seria algo já que auxilia o usuário a monitorar as senhas, se estão seguras ou não. O Google vai começar a trocar senha, Henrique. A senha Sim, vazou, perfeito. o próprio Google Vai começar a trocar senha. ele vai trocar a senha e notificar o usuário. Perfeito. Isso já é um auxílio bem grande para o usuário, né? Sim. Eu acho que assim, a gente tem um grande desafio aí nessa questão de segurança e senha, de identificação do usuário. Acho que esse é um dos próximos passos aí que a TI vai entrar aí para a de gente que está mexendo com a reconhecimento. LGPD, a Microsoft tem um paper que ela recomenda não ter mais senha, e muito menos essa troca periódica de senha. Sim. Né? Porque ela fala que se a senha é segura, hoje, ela é segura daqui a 3 meses. Né? Do momento que você põe monitoramento, se a senha vazou ou não, não tem por que ficar obrigando o usuário a trocar a senha. E aí, a gente tem se deparado aqui com a galera da LGPD, que a primeira regra é que é obrigatória a troca de senha. E aí, como é que a gente faz esse balanceamento aí com o pessoal que está no 365, está adotando a LGPD do 365, que é um portal muito forte, né? A gente tem atenção a isso. E aí a Microsoft é contra essa regra, né? Como é que a gente equilibra isso aí? Como é que a gente convence os tios da LGPD que eles também precisam se atualizar? A periodicidade, eu vejo da seguinte, assim, eu tenho tido sucesso na implantação de 2 fatores. Eu tive um cliente agora que enroscou uma questão semântica de lei trabalhista, mas eu acho que aí virou doentio, né? Porque eu estou usando o celular do usuário para fazer o mecanismo de autenticação. Tá bom, recebe SMS. Tá? Mas aí eu acho que vira doença, né? Você não querer usar o autenticador para poder fazer alguma coisa. Acho que já é um absurdo, né? Mas a gente está caminhando no sentido de que eu acho que os recursos de biometria, né, quando são os mais viáveis para você poder fazer um controle mais efetivo. É que você esbarra que nem todo equipamento tem, você esbarra em outros requisitos, né? Mas eu acho que a melhor forma de autenticação acaba sendo a de biometria, acaba sendo alguns recursos nesse sentido, né? Quando a gente fala de corporativo, né? Eu trabalho corporativo, só implemento Microsoft e tiro gente do Google. Então, é o que eu mais tenho Concordo, eu feito. também só faço Do isso. Google leva para o Microsoft. Cara, os tenants novos já vem por padrão autenticação de múltiplo fator. Sim. Depois de 14 dias, o cara tem que configurar. Aí ele não configurar. Não configurar, não acessa. Eu tenho colocado isso já como aviso nas propostas. Você quer migrar? Ok. Ó, autenticação de múltiplo fator. A gente só está tendo problema com aquelas contas de software, né? Para enviar envio de nota fiscal, principalmente, né? Quando usa e-mail para envio de nota fiscal. É onde está dando mais problema para resolver. Mas fora isso, quem eu estou migrando, estou embarcando no Microsoft, o cara já recebe a telinha. 97% dos meus são Microsoft, o que não é Google, mas o Google também está forçando, e é esse caso que eu tenho um
uma situação criando pelo CLT em ovo. Mas faz parte. Ok, senhores, 14 horas 38 minutos, o papo está maravilhoso, adoro essas discussões, mas temos que respeitar o tempo das pessoas, que é algo extremamente valioso. Senhores, muito boa tarde, Luiz, parabéns, cara, sensacional sua condução hoje. Obrigado. Ótimo, Luiz. Obrigado aí a todos os presentes. Muito obrigado pela atenção, pela presença, por tudo. Espero ter trazido algum tipo de informação válida aí para todos. Não, foi top. Cumpriu muito bem o objetivo, bem, com certeza. Com certeza. Agora vamos para a próxima, agora semana que vem, novamente, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Terça-feira, 2 horas. Estamos aí de novo.